Afinal, o que é curry? A gente vai desvendar, a gente vai destrinchar o que é curry. Quais são as coisas, olha eu dando um spoiler, quais são as coisas que são chamadas de curry. Ou seja, significa que não é uma única coisa chamada de curry. Eu chamo Gabi Pastro e tô aqui hoje para responder uma grande dúvida de vocês, que vocês têm trazido pelas redes sociais, pelo Instagram, aqui mesmo pelo YouTube. Afinal, o que é curry? Eu quero começar, então, falando pelo termo, o termo curry, por aquilo que a gente mais conhece. Nós aqui, ocidentais, vários de nós, né? Não todo mundo, gostamos de uma culinária indiana. E é através da culinária indiana que a gente começou a entender, começou a ter contato com o termo curry, né? Ele pode ser, então a primeira descrição é que ele pode ser uma mistura de ervas e especiarias, ou seja, pode ser um blend de ervas e especiarias, mistura seca, né? Então, primeiro pode ser misturas secas de temperos, mix, né? Por exemplo, a gente tem o curry de Madras e temos vários outros tipos de curries que de repente tem o nome daquela região na Índia. Ou seja, de um ponto de vista da Índia, o curry é uma mistura de ervas e especiarias, mas ela não é uma mistura fixa. Ela pode variar de acordo com a região, tá? De origem daquela mistura, ou de acordo com a família também, né? O curry, assim como as outras masalas, os outros blends, eles são também uma receita hereditária que é passada sempre de pai para filho e que se tem o maior segredo ao redor disso. Por isso não existe receita padrão de curry. De repente você come, o seu vizinho tem um que ele comprou em uma região lá da Índia e você comprou aqui no Brasil em uma loja de temperos. Tenho certeza que eles serão completamente diferentes, porque os ingredientes que estão dentro deste curry têm uma variação muito grande. Ele pode levar, tá? Cúrcuma. Eu vou falar de dois que são mais não fixos, mas mais comuns: cúrcuma e fenogreco. Quando a gente sente o cheiro do curry, geralmente o cheiro que a gente sente é por conta do fenogreco, tá? Que ele vai dentro, que é uma semente que muito provavelmente vai estar em algum curry que você compre aí no mercado. Os curries mais conhecidos são os que têm a presença do fenogreco, ou seja, o aroma geralmente do curry, dessa mistura indiana, tem relação com o fenogreco. A cor geralmente tem relação com a cúrcuma, ou seja, a cúrcuma que dá aquela coloração mais amarelada. Mas mesmo assim não são temperos obrigatórios, não são especiarias, né? A cúrcuma como um rizoma, o fenogreco como uma semente, específicas e essenciais, só se tiver fenogreco e cúrcuma são chamados de curry. Não, varia muito aquilo que eu falei, de região para região, de receita para receita. Geralmente um curry tem no mínimo 9 tipos de ingredientes diferentes. Eu, por exemplo, faço um aqui em casa que vai fenogreco, vai cúrcuma, papoula, pimenta do reino, gengibre, vai um pouco de noz moscada também, cardamomo, ou seja, é uma mistura muito grande de sabores diferentes, aromas diferentes que a gente pode usar. Mas o curry não necessariamente é um pó. Ok? Isso é uma coisa bem ocidentalizada, né? O curry usado na Índia, por exemplo, é só uma mistura de ervas e especiarias. Elas podem, por exemplo, estar inteiras, não tem problema. Ok? Então, por exemplo, tudo isso que eu falei pode estar inteiro e a pessoa utilizar isso como um tempero. Não necessariamente tem que estar em pó. O curry não quer dizer que essa mistura seja um pó. Ela pode ser uma mistura mais íntegra, tá? Então, de acordo com a Índia, de acordo com o indiano, a gente tem que pode ser curry, um blend, uma mistura, uma masala, um mix de temperos, ok?
que dão essa cara para nossa culinária de indiana. Pode também ser em pó ou íntegro, né? Mas geralmente secos. Ou seja, aí eu vou puxar para um outro lado. Quando a gente está falando de curry indiano, a gente está falando de temperos que são mais secos, né? Mix de temperos secos. Quando a gente está falando de temperos que a gente dá o nome de curry, quando a gente vai para Tailândia, a gente dá um formato completamente diferente, que daí vira pasta. Então, para o tailandês, quando a gente fala que a gente vai usar um curry como um tempero, geralmente é uma pasta feita à base de pimenta, gengibre, pode levar gengibre, capim-limão, cebola e alho, que eles usam bastante, né? Então tem três receitas, 3 curries super conhecidos, né? 3 pastas de curries, que tanto aqui no Brasil, às vezes você vai numa casa de produtos, um supermercado mais asiático, você encontra até ali pronto, que é o curry vermelho, curry verde e curry amarelo. Claro que é essencial que você faça na sua casa, né, para não ter glutamato monossódico e nem produtos químicos, mas quando a gente fala então de acordo com o viés da Tailândia, na Tailândia curry ele é uma pasta usada para temperar a comida e basicamente é vermelho, pode ser o curry vermelho, curry amarelo ou curry verde. Ele tem realmente essas cores porque tem variação com qual pimenta é usada cada uma, tá? O mais picante, claro, é o curry vermelho, que é usada aquela pimenta olho de pássaro. É uma pimenta tailandesa fortíssima e ela vai nesse curry vermelho. Então tem esse viés, ou seja, e por ser uma pasta fresca, a base desses ingredientes, desses curries, ervas e especiarias frescas, ok? Dificilmente, raramente vai usar algo seco, como na culinária indiana. Ok? Então a grande diferença quando eu falo curry tailandês e curry indiano é o estado, né? Se é seco ou fresco, principalmente, e a consistência, né? É uma consistência de pasta, quando eu falo da Tailândia, é uma consistência seca, que pode ser em pó ou em grãos, quando eu falo da Índia. Ok? Mas dentro dessas duas culinárias, na verdade dentro da culinária asiática de modo geral, o termo curry pode vir de uma outra forma. Ele pode denominar um prato. Então ele ele sai do só tempero para ir para um prato. Ou seja, geralmente pratos asiáticos que são ensopados, né? Pode ser, por exemplo, com leite de coco, de frango com leite de coco, que tenha uma pegada ou indiana ou tailandesa, esse prato pode ser chamado de curry também, que muito provavelmente vai o tempero curry, né? Na maioria das vezes vai o próprio tempero curry, mas você tem que tomar cuidado na hora que você olhar uma receita, essa receita é de curry, se ela é um prato, tá? Ou um ensopado, ou se ela é a receita do próprio tempero, do tempero curry, que pode ser um viés mais indiano ou um viés mais tailandês, tá? Então tem essas duas primeiras diferenças. Pode ser um tempero, que pode ser um tempero mais voltado para a Tailândia, um tempero mais voltado para a Índia, ou pode ser realmente a receita do prato, de um ensopado. Quando a gente fala curry em relação a um prato, tem relação mais com algo que tenha líquido, né? Que foi fervido, que fica lá cozinhando, geralmente um frango ou algum fruto do mar, que tem também essa pegada, esse sabor de curry tempero, ok? Mas não é só isso, gente. Curry pode ser mais coisas. Curry pode ser uma planta. Então a gente aqui no Brasil também conhece 2 plantas que levam o nome curry, ok? E não vão no próprio curry, tá? Eu vou falar da primeira delas,
E já que a gente está na Ásia, eu vou falar da primeira, que ela é indiana, é uma planta, é uma árvore indiana que chega aí na região de origem. Na verdade dá para cultivar aqui no Brasil, tá? Que é a árvore do curry, curry pata, curry plant, que é a Murraya coenige, nome científico desta planta. Então, esta planta, a gente usa as folhas. Não é que ela vai no curry, tá? A gente usa as folhas para temperar, geralmente, pratos indianos. Eu acho uma delícia. Essas folhinhas dão um sabor e um aroma parecido com duas coisas. Ele pode ser parecido com folhas de pitangueira, tá? E casca de tangerina. A hora que você sente, você vê uma mistura dos dois. Eu acho delicioso. Eu falo que é mais o louro asiático, né? Por que eu falo louro asiático também? Porque a gente usa pouco. Então, 2, 3 folhinhas, as folhas são menores, né? Que é do próprio louro, são suficientes pra gente temperar. Pratos à base de peixes, arroz, eu acho incrível na batata, fica ótimo. Então você pode usar esse tipo de planta, esse tipo de erva. Então o curry pode ser uma planta, a árvore do curry, ou curry plant, ou curry pata, que é a Murraya coenige, tá? Que é uma planta que você consegue cultivar aqui no Brasil também. Lembre-se que é uma árvore, ela pode ficar aí 12 metros de altura, até, né, na verdade, até 12 metros de altura. É muito grande, mas você pode cultivar ela dentro de um vaso, normalmente, igual você faz com o louro, que ela vai ter uma proporção muito menor. E ela você vai colher pouquinho, de pouquinho em pouquinho. É um sabor bem característico, você não vai precisar de uma abundância e você não vai usar também sempre. Mas é incrível, é deliciosa mesmo, eu super indico ter. É uma planta de grande porte. Aí a gente tem uma outra planta que ela é chamada e pode ser chamada de curry, que é o outro nome, a immortelle. Então, o curry plant, curry pata, ele é de origem indiana, ok? Ele floresce, frutifica naturalmente. Tudo que vai bem, na verdade, na Índia, vai bem aqui, tá? De cultivo. Se é uma planta de origem de lá, ela vai bem aqui. E esse é o caso do curry plant. Essa outra planta, ela não se desenvolve muito bem aqui, mas dá para cultivar numa boa, tá? Que é a immortelle, ou planta do curry. Eu falo que não sei quem imitou quem, se foi a planta que imitou o curry, ou o curry mistura, ou o curry mistura que imitou a planta, porque é que você cheira ela é cheiro de curry. Diferente quando a gente está falando do curry pata, da árvore do curry, que não lembra cheiro de curry, da mistura indiana, ok? Essa mistura indiana, assim, quando a gente está falando de immortelle, que é o Helichrysum italicum, ela tem realmente o cheiro do próprio curry. Mas nem tudo que tem cheiro de uma coisa tem o mesmo sabor. Então, a hora que você come, não tem sabor de curry, ela tem um sabor mais amargo, né? As folhas dela parecem o porte e as folhas, o formato, não cor, lembram um alecrim. Tanto quando eu levo em aula para os alunos identificarem, eles falam que é alecrim. Mas você percebe que ela tem uma folha mais prateada, tá? E tem um cheiro muito forte de curry, mas não vai no curry. Até arrisco dizer que o indiano não conhece o Helichrysum italicum, a immortelle, também chamada de curry, que é uma planta originária do Mediterrâneo, ou seja, é uma planta que cresce em áreas pedregosas, uma área completamente diferente da área indiana. Cresce em áreas secas, altas altitudes. Ela floresce, né? Dá para cultivar aqui no Brasil, mas ela só vai florescer acima de 1.300 metros de altitude, tá? Aqui, né, por exemplo, eu tô em São Paulo, na região de São Paulo, a gente vai ter uma planta ela fica pequena, não se desenvolve muito, sendo que na região de origem ela fica bem alta, principalmente quando ela tá bem alta, assim, bem mais alta, quando ela está em floração. É uma planta muito conhecida, não no universo culinário. Você pode sim utilizar como um tempero, ela é um tempero, ela é super saborosa, mas ela não tem o sabor do curry. Ela traz mais um amargo
tá? Mas o cheiro é o cheiro do fenogrego, por exemplo, é o cheiro do curry típico. Mas ela é muito conhecida dentro do cosmético, dentro do universo da beleza, porque é uma planta excelente como cicatrizadora, antioxidante, anti-rugas, né? Existe aquela marca super conhecida que tem o melhor creme pro rosto anti-aging, que é de Mortelli. Então é uma planta muito valorizada dentro do universo dos cosméticos. Você pode sim utilizá-la para cosméticos naturais, então fazer um chá e passar no seu rosto, né, para você ter esse efeito antioxidante, combater o envelhecimento precoce externamente, né, mas também consumindo a planta internamente. Mas o sabor dela de uso culinário não é o mesmo, ok? Mas também é super antioxidante. O curry em si, o curry indiano, aquela mistura típica indiana que a gente falou lá logo no começo, é considerado aí o ouro, né, da saúde, porque ele combate envelhecimento precoce, reduz a produção de radicais livres no nosso corpo, é anti-inflamatório, né, combate câncer, então combate e previne vários tipos de câncer, muito por conta, porque dentro daquela mistura tem várias plantas que têm essa capacidade antioxidante e anti-inflamatória, ou seja, é uma bomba do bem, eu sempre falo isso, é uma bomba do bem o próprio curry, porque ele mistura principalmente a cúrcuma e outros ervas, especiarias que têm essa capacidade de combater envelhecimento precoce, ser anti-inflamatória, antioxidante, combater radicais livres, ou seja, tudo do bem que a gente precisa. Mas quando a gente fala mais da Daphne, a gente tem um efeito sim antioxidante, é um efeito que ela é muito mais usada como cicatrizante, ou seja, por isso também é tão importante para nossa pele, né? Até uma certa melhora na produção de colágeno da pele. Quem usa os cremes com certeza sabe desse efeito. O óleo essencial que é extraído dessa planta, do Helichrysum italicum, ele é um dos óleos essenciais mais caros que tem, mais raros, né? Aí só perdendo também para rosas, para jasmim, mas é realmente bem caro. E ele tem esse efeito tanto externo quanto interno. O curry, nosso curry curry plant, é uma planta indiana, como eu falei, que está presente na verdade na casa de todo indiano, tem esta planta plantada, porque eles acreditam também que traz uma questão de proteção, além de ser um tempero, né, uma proteção para casa. E é uma planta super digestiva, então ela trabalha realmente naquela melhora das indigestões, das flatulências, dos gases. É uma planta carminativa, elimina os gases, ou seja, trabalha num viés um pouco diferente que o blend do curry indiano, tá? E também, dependendo, por exemplo, do tipo de tailandês, né, do tipo do curry tailandês, a gente traz outros benefícios. A pimenta vermelha, se for o curry vermelho, excelente para o coração, né? Tudo que é vermelho, tudo que tem pimenta vermelha ajuda a gente a ter um coração mais saudável, né? Melhorar a nossa circulação e com isso também a saúde do coração. O curry verde e o curry amarelo também tem isso também, mas são super digestivos. O amarelo principalmente é mais calmante do nosso sistema digestório, ou seja, cada um traz um benefício diferente. E daí, olha só como é importante você saber, e a outra pessoa que você está conversando saber também o que é o curry, porque pode ser uma mistura indiana, que pode ser em pó ou pode ser mais íntegra, tá? Mas geralmente é seca. Pode ser uma mistura tailandesa, que geralmente é uma pasta. Pode ser, então, um ensopado, ou seja, um prato, né? Estar na sua refeição. Podem ser duas plantas que não estão dentro do curry indiano e não estão dentro do curry tailandês. É só porque ganharam esse nome. Uma tem o cheiro do próprio curry, por isso ganhou esse nome, a outra, de verdade, não sei porque ganhou este nome de curry.
que é a primeira que tem o cheiro do próprio curry, que é a Helichrysum italicum, que é a Immortelle também chamada, né? Excelente para as questões de pele, mas também antioxidante. E a Murraya Koenige, que é o nosso curry, árvore do curry, curry pata, curry plant, que é essa árvore mesmo muito grande, que se desenvolve muito bem aqui no Brasil também, super digestiva e que dá um sabor entre a pitanga aí, umas folhas de pitanga, né, e as cascas da tangerina. É uma planta, é um tempero realmente delicioso. Eu seco ele em casa e mesmo seco, essa erva fica bem característica, ela fica intensa. Não é igual, tipo, secar uma salsinha que perde completamente o sabor. Essa você consegue usar com facilidade, ela seca e manter aí por um bom período, tá? Então, dentro do universo curry, a gente tem tudo isso. Ou seja, é importante a gente saber do que está falando, até do que a receita está falando, e aí gera um erro de tradução, né? Às vezes a gente vai pegar um livro, o livro tá traduzido, não necessariamente a tradução tá certa também. Às vezes ele quis dizer que é um curry mistura, né, em pó, e de repente, na verdade, originalmente era por exemplo, a folha do curry mesmo. Então é importante a gente ter essa questão, esse olhar de avaliação, para saber o que realmente aquela receita está proporcionando pra gente. Porque o benefício do nosso corpo também vai variar, né, de acordo com aquilo que a gente usa. Se é uma massala indiana, se é um curry indiano, se é um curry tailandês, se é a árvore do curry ou se é a Immortelle, ou se é um ensopado, isso vai trazer benefícios diferentes para o nosso corpo. Quero te passar agora uma receita de um curry indiano para você usar tanto para fazer um curry ensopado ou então em qualquer outro preparado que você deseje. Pega o papel, pega a caneta que eu vou te passar o passo a passo e os ingredientes necessários. Você vai precisar de meia rama de canela. Então corta lá, dá uma socadinha nela e corta a rama no meio, a casca da canela, né? 5 pimentas vermelhas desidratadas, secas. É melhor usar a pimenta malagueta. Se você usar a caiena vai ser muito picante, mas se você gosta de comida bem picante, pode usar a caiena sem problema. 1 colher de chá de sementes de cardamomo verde. Então você vai lá, abre as bagas, os frutos do cardamomo e pega 1 colher de chá. 6 cravos da Índia. 1 colher de chá de sementes de cominho. 1 colher de sopa de sementes de coentro. 2 colheres de chá de cúrcuma moída. E 1 colher de chá de gengibre seco em pó, tá? Você vai triturar tudo isso, todos os ingredientes em um liquidificador ou em um processador e vai triturar até um ponto de pó. E depois você pega e armazena esse pó em um vidro, pode deixar no seu armário protegido da luz e vai usando conforme necessário. A durabilidade desse curry é aproximadamente 3 meses. É importante você utilizar ele dentro desse período, porque também não é que ele vai perder qualidade de sabor e de aroma, mas ele pode perder muitas qualidades medicinais dentro desse período. Então, se você quer os benefícios medicinais, use dentro do período de 3 meses. Você vai ver que vai gerar pouco, não vai ser muito, ok? Então depois comenta aqui o que você achou. Se ficou alguma dúvida, é só me escrever aqui nos comentários que eu respondo, ok? E não esqueça de me seguir aqui no canal, então no YouTube, também me seguir lá no Instagram, @Escola de Ervas, e também no site. O site tem o blog, né? Então se você gosta de fazer leitura, se você gosta de ler, sugiro que você dê um pulinho também no blog, que tem um conteúdo diferente, apresentado de uma forma diferente para você. Todos os 3 aí com conteúdos diferentes e complementares. Então eu espero que você tenha gostado. Eu te vejo no próximo vídeo com muito mais conteúdo sobre o universo das ervas, das especiarias, dos temperos e da fitogastronomia. Um grande beijo!